Onde é que nós estamos? Nós estamos lidando com a dor. Agora nós vamos para o segundo ponto. Vamos lá. Segunda dor do nosso Senhor. Lucas capítulo 22. Começando com o versículo 39. Lucas 22, 39. A segunda dor do nosso Senhor. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu preciso explicar para os irmãos isso daqui. Como que eu sei que é um sofrimento? Porque Jesus suou sangue. Existe uma doença que é comum, nós somos de uma região tropical, existe uma doença chamada hematidrose, que é quando você transpira demais. Porém, Jesus teve uma hematidrose profunda, porque ele não suou gotas de suor, ele suou gotas de sangue. Isso significa, são pouquíssimas as situações no mundo em que isso acontece. Isso é conhecido como lágrimas de sangue, popularmente conhecido. Se você abrir a internet, você vai achar essa doença como lágrimas de sangue, mas isso é uma hematidrose, é um transtorno grave. Aquilo demonstra a pessoa, para chegar num ponto de romper o vaso capilar, a terceira camada da pele, é um sinal de que o nível de angústia dela ficou demasiado. Isso está muito acima do que é o normal. Jesus teve isso no Getsemane. Então, eu sei que ele teve dor porque ele suou sangue. Por exemplo, algumas de nós aqui, algumas de vocês, têm dor muscular. Você investiga, você está com um problema com o filho. Trava o trapézio, você tem um problema de dor generalizado. Algumas têm dificuldade de respirar. Algumas têm uma labirintite de fundo emocional. O teu corpo começa a sentir problemas físicos em função de angústias que você está tendo. Nosso Senhor era um homem extremamente comum. Extremamente comum. Ele era um homem como nós. Ele era um homem que colocou no corpo a angústia dele. Mas ele colocou isso numa proporção exacerbada. A questão é, qual era a dor? Ele estava sofrendo com o quê? O que o texto nos diz é que a hora chegou. O texto nos diz que ele chamou 3 dos 12, Pedro, Tiago e João. O texto nos diz, os outros textos paralelos, que ele fez isso 3 vezes. O texto nos diz que os 3, em Lucas, dormiram o sono da tristeza. E aí eu preciso fazer um parênteses. Porque nós podemos ser reativos à dor, reagir mal, mas nós também podemos travar e fugir. O Os discípulos fizeram o quê?
De que jeito? Dormindo. Tem alguns aqui que têm sono excessivo. Por quê? Porque a dor está demais. Então pode reagir com fuga. Algumas de vocês podem paralisar. Algumas de vocês podem travar, podem não conseguir falar. E aí, como foi citado ontem, se tornam omissas. Então você peca não por ação, mas você peca por omissão. De tão intensa que está a dor. Então tem algumas de vocês que, para não se sentirem, já foram rejeitadas por ou pai, ou mãe, ou irmãos, e para não sentirem essa dor novamente, fazem o quê? Simplesmente não se entregam a um relacionamento legítimo e correto, como é com o marido. Por quê? Porque tem medo de ser rejeitado. Qual é a dor que o nosso Senhor está vivendo? O que ele vai passar? Ele vai passar por um sofrimento emocional enorme. Ele vai ser zombado e escarnecido. Então ele passa por uma dor emocional grande. Ele vai passar por uma dor física enorme. E ele vai passar pela morte. É isso o que está fazendo ele sofrer? Vamos lembrar. A dor emocional, a zombaria, o escárnio. Você é filho de Deus? Diz quem te bateu. Davam lá um caniço nele. Você não é filho de Deus? Diz quem te bateu. Quem que foi? Foi o José? Foi o João? Foi quem que te bateu? Então zombavam, provocavam ele na divindade dele. Como é que eu sei que essa não era a dor que ele estava tendo? Porque ele foi homem de dores a sua vida inteira. Ele tinha sido desprezado e rejeitado a vida inteira. Então ele sabia lidar com isso. Será que era o sofrimento físico dele? Então ele teve pedaços de carne arrancado. O chicote era com osso com gancho. Batia, entrava na pele e quando você puxava, você arrancava um pedaço inteiro de pele. Não é um chicotezinho. Por isso ele desfaleceu ao carregar a cruz. Por quê? Porque já havia tido uma perda de sangue significativa em função desses açoites que ele tinha. Então foi esse sofrimento físico que ele ia passar? Não, porque João 12, ele diz assim: precisamente para este fim eu vim. Se não me engano, 12:29. Então não é aquele momento. Então só pode ser a morte. Então o problema dele era a morte, é que ele ia morrer. Também não é a morte. Porque João 10, Jesus diz assim: recebi do meu Pai o direito de entregar a minha vida e também de reavê-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então ele tinha a determinação de que ele ia entregar a vida dele. Então ele não tinha problema com a morte. Qual era o problema? O problema é que ele foi unido ao Pai por toda a eternidade. E quando ele sobe na cruz, às 9h da manhã, ele sobe com o Pai. O Pai estava com ele, porque ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Pai estava com o nosso Senhor, mas ao meio-dia, o céu fica negro. Tem raios, tem trovões, tem uma convulsão na terra, tem um terremoto. Possivelmente em algum canto deve ter tido um maremoto. Possivelmente. A terra entra numa convulsão, porque o meu e o seu pecado foi colocado sobre o nosso amado Senhor ao meio-dia. E ao meio-dia ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? O que ocorre ao meio-dia? Qual é a dor dele? A dor da solidão.
é uma solidão diferente da nossa. Porque é uma dor nunca experimentada por ele, porque ele e o Pai eram um. Depois você chega em casa, não faz nem no encontro, e medita em Provérbios 8, que conta um pouquinho dessa beleza da eternidade do filho com o Pai, e como um regozijava e folgava no outro, a delícia que eles tinham da comunhão deles durante toda a eternidade. Porém, Deus é um Deus santo, santo, santo. No hebraico não existe expressões de intensidade na palavra, ô grandão. No hebraico não tem isso. Então o hebraico, para expressar uma força de uma palavra, ele repete a palavra santo, santo, santo. E até aquele momento o Pai era com ele. Porém, no momento em que o Filho, puro, santo, justo, se fez pecado por mim e por você, a partir daquele momento o Pai não pôde mais estar com ele. E ele goza então de uma profunda separação, o Verbo eterno, o Verbo que era Deus. Nós, queridos, mente de nenhum de nós consegue explicar isso em palavras. A gente arranha isso. Aqueles que eram um por toda a eternidade foram separados no momento. Então nós sabemos pelas Escrituras que Jesus vive uma dor. Qual era a dor? A dor da solidão. É diferente da nossa dor, porque nós não levamos pecado. Nós já nascemos separados de Deus. Ele não. Ele viveu sempre com Deus. Porém, nós ainda temos as dores da ausência de pessoas. Quantas pessoas, às vezes, a gente precisa que esteja com a gente e não estão. E vou dizer uma coisa, e as sós e as solteiras que me ouçam bem. Não há dor pior de solidão do que a solidão do casamento. Porque a solidão do casamento não é esperada. Você não casa para ser só. Mas todos os casados aqui, ou os que foram, sabem muito bem aquilo que eu estou falando, em especial as irmãs. Vocês sabem o que é a dor da solidão. Quantas vezes o marido não ouve, não quer saber, trabalha demais, fica demais na TV, tem lazer demais, pesca muito, joga muito, tem muito esporte, tem muito TV, tem muito isso, tem muito aquilo, e você vai ficando completamente sozinha. Como é que eu sei que Jesus estava lidando com isso? Não apenas pela hematidrose. Jesus levou 3, Pedro, Tiago e João. Se você vai viver uma dor, o que é natural você fazer? Tentar se prevenir para não sofrer em demasia com aquilo. Porém, ele tinha que tomar o cálice que o Pai tinha para ele. Mesmo com os 3 lá, ele continuou só. Vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo? Isso é o que eu e você fazemos com o nosso Senhor. Então, quando você se sente só, abandonada e deixada, você vai ter uma dor que vai fazer o seu corpo reagir muito fortemente. E alguma coisa precisa ser feita nessa dor. Você só anote aí, não precisa abrir. João, capítulo 15, 16, versículo 32. Jesus diz assim: vós todos me deixareis, porém eu não estou só, porque o Pai está
comigo. Em toda dor nós encontramos um benefício. Na solidão, quem que você encontra? O Pai. Na solidão você encontra o Pai. Todos vocês vão me deixar, porém eu não estou só, porque o Pai está comigo. Se teu marido não te ouvir, teu pai te ouve. Se teu filho não te compreender, teu pai te compreende, porque ele nunca rejeita uma oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, 9. Ele nunca afasta de nós o socorro que nós temos necessidade naqueles momentos. Então, minhas irmãs, batalhas de solidão nós vencemos em oração. Não é na terapia, não é no aconselhamento, não que seja errada a terapia ou que seja errado o aconselhamento. Isso tem o seu lugar ideal. Porém, é em especial na oração. Porque o Senhor, quando foi viver a solidão dele, ele ora mais intensamente, buscando a figura de Deus Pai. As irmãs estão conseguindo compreender? Então, esta é a nossa batalha. Deixa eu retroceder. E no desprezo e na rejeição, o que nós encontramos quando você é desprezado e rejeitado? Vou me referir ao texto novamente. Era desprezado, mas rejeitado, homem de dores, experimentado no sofrimento. Você encontra maturidade no desprezo e na rejeição. É impossível você amadurecer e não ir se sentindo só. É impossível você trilhar um caminho de maturidade e você não ir se sentindo só. Às vezes até na reunião da igreja. É impossível. Quando Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, o Espírito de Deus tomou Balaque naquelas 3 ocasiões e ao invés de amaldiçoar, Balaque abençoou a nação de Israel. E se não me engano, na segunda vez, ele diz assim, aliás, na primeira vez, ele diz assim: meu povo, Israel, é povo que habita só. Nós, a igreja de Deus, somos um povo solitário nesta terra. O mundo não nos entende, não compreende, não entende o porquê a gente faz o que faz, não entende por que você oferta na igreja, não entende por que você tem necessidade de ir 2, 3 vezes na reunião da igreja, não entende por que você lê a Bíblia. Você é retrógrado na cabeça do mundo. Por quê? Porque nós somos povo que habitamos só. Porém, dentro do nosso meio vai ter um outro povo que habita só. Quem são? Aqueles que amadurecem no Senhor. Aqueles que não falam mal dos outros. Aqueles que fecham a porta do seu quarto e oram em segredo. Eles também não vão ser bem compreendidos dentro da casa de Deus. Porque o povo quer que a gente vá junto com eles. E nas Escrituras, rebanho tem que ter ovelha de frente. Deus precisa de ovelhas de frente, que não são apenas ou necessariamente os nossos líderes. Porque se eu falar que são os nossos líderes, eu estou dizendo que eles necessariamente têm que ser maduros. E alguns não são. Sejam porque não têm tempo de vida com o Senhor, seja porque não avançaram no Senhor. Quando você estuda o livro de Cantares, e a noiva Sulamita
ela não ouve a voz do noivo, e ela vai até os guardas e pergunta para os guardas: onde é que eu encontro o meu amado, o amado da minha alma? Os guardas dizem assim: segue os passos do rebanho. O rebanho tem que ter ovelhas de frente. Tua casa tem que ter gente que lida com dor. Teus filhos têm que ter pessoas maduras. Tua casa tem que ter pessoas sensatas, santas, do Senhor. Você precisa ser formada numa mulher madura, a tal maneira que teus pais vão ter segurança em você. Os pais deveriam entesourar para os filhos, mas nem sempre isso acontece. Você precisa deixar a obra de Deus avançar dentro de você, de tal maneira que você seja sal nessa terra, luz para aqueles que não têm caminho. Nós precisamos ser levantados como portos seguros para os nossos. Você precisa ser levantada como farol para pessoas confusas, incertas, problemáticas. Esse é o anseio de Deus. Mas nós não alcançamos isso se nós não formos desprezados e rejeitados, se não nos tornarmos homens de dores, experimentados no sofrimento. Você precisa ser experimentada no sofrimento. Não há um homem, uma mulher de Deus que não seja desprezado ou rejeitado. Se quer alcançar o padrão que Deus tem para você, você vai ter que alcançar o lidar bem com o desprezo e a rejeição, e o lidar bem com a solidão. Está fazendo sentido para as minhas irmãs? E isso vai nos tirando de um estágio de infantilidade, de tecnon, para um estágio de ruiós, de gente madura e adulta diante de Deus. Eu citei ontem para as irmãs que existem 3 pecados em que o diabo tem uma ação maior. Em que o diabo tem um espaço maior na mente da gente. Onde esse pecado não abre uma janela, esse pecado derruba essa parede inteira aqui, de fora a fora. Quais são esses 3 pecados? Eu citei o primeiro, a ira. Qual é o segundo pecado? Não abram, só estou mencionando, porque o terceiro eu vou falar com relação à questão da dor. O segundo pecado é a questão do perdão. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim: a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quando você não perdoa, Satanás alcança vantagem sobre você. Meus queridos, como eu testemunhei ontem para vocês, eu tive um vislumbre do que é a luta com a falta de perdão. E eu não quero voltar para isso, mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Eu acordava com o irmão na cabeça, eu comia com o irmão na cabeça, eu dormia com o irmão na cabeça, eu dormia com aquele que me machucou na cabeça. Eu desesperei. Se o Senhor nos permitir, hoje à noite nós vamos estudar um pouco sobre isso. Eu desesperei, porque é um pecado aterrorizante. Eu ia trilhar o caminho da amargura. É um pecado aterrorizante quando você não consegue perdoar. Você para o crescimento, você cessa a percepção, porque tua cabeça está enroscada apenas na dor que causaram para você. Até que pela graça de Deus, o Senhor me visitou numa ceia. E Ele tocou o meu coração e tirou aquilo com a mão. Cuido até hoje. Não posso brincar. Vou explicar isso se nós formos estudar o texto de Efésios à noite. Cuido até hoje com esse negócio. Só que o terceiro pecado, ele é um pecado extremamente comum na nossa cultura. É o pecado da autopiedade, da vitimação, da autocomiseração.
Alguém aqui já se viu vítima do marido ou dos filhos? Levanta a mão. Eu acho que é mais. Alguém aqui já teve pena de si mesmo? Alguém aqui já conversou justificando? Alguém aqui já considerou que a medida está excessiva? Que a medida de dor está excessiva? Pois olha o texto bíblico. Só vou citar, Mateus capítulo 16. Jesus começa a dizer que ele vai morrer. Eu vou ser traído, vou ser açoitado pelos anciãos, e eu vou morrer. E Pedro vira e diz assim: Senhor, isto de forma alguma te acontecerá. Tem compaixão de ti mesmo. Como que dizendo assim: Senhor, o Senhor vai ser vítima disso? Imagina que o Pai quer essa dor para o Senhor. Imagina que o Pai vai fazer o Senhor viver toda essa dor, como se a dor dele estivesse fora do controle e do governo do Pai, fora da compaixão e do amor do Pai. Então ele diz: isto de forma alguma te acontecerá. E sabe o que o Senhor responde? Arreda-te, Satanás. Por que o Senhor é tão violento neste pecado? Porque o pecado da vitimação, da autocompaixão, o pecado essa atitude que você tem diante da vida, é como se você estivesse dizendo assim: meu Pai não está certo nas dores que Ele está me trazendo. E aí você sai de um estágio de compaixão por si mesmo para um estágio de acreditar numa mentira espiritual. Porque o Pai controla cada fio de cabelo que você vive. O Pai controla cada gota de suor. Existe um salmo maravilhoso que diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Porventura não estão elas escritas no livro da vida? Não tem uma dor, uma lágrima, um peso, uma falta de cuidado, uma solidão que ele não tem escrito no livro da vida dele? Não tem uma. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Porventura não estão elas escritas no livro da vida? Meus irmãos, que Deus poderoso, que Pai de compaixão que nós temos, é único, é único, é único. Por isso, essa sugestão de vitimação, de autocomiseração, de autopiedade, ela é maligna. Ela não provém do Senhor. E nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Vocês estão entendendo? 56, versículo 8. Primeira dor do nosso Senhor, desprezo e rejeição. O que ele encontra? Maturidade e experiência. Segunda dor do nosso Senhor, solidão. O que ele encontra? A figura de Deus Pai. Terceira dor do nosso Senhor. Abram em Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Até o versículo 10. O texto bíblico nos diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora,
Desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Terceira dor do nosso Senhor, o sofrimento da morte. Só que eu preciso ampliar o assunto morte, porque quando nós pensamos em morte, nós pensamos em morte física, e esta é um inimigo terrível, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, de fato, é uma dor única. Porém, nós temos que entender o seguinte: a morte, ela entrou nesta terra por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 3, 26, 23. Então, o salário do pecado é a morte. A morte entrou com o pecado. Porém, nós precisamos compreender que não é só a morte espiritual ou a morte física que pega a gente. Nós temos, por exemplo, a morte de um relacionamento. Quantos aqui não perderam uma boa amizade? Nós temos a morte de um trabalho. Nós temos a morte de um rendimento. Nós temos pessoas que por uma incapacidade física perdem a capacidade de ganhar dinheiro. Você perde um padrão de vida. Você perde uma forma de viver. Tem muitas coisas que nós perdemos, além da questão da morte física. Você pode perder um namorado, você pode perder um projeto de vida. Eu não gosto muito da expressão, mas eu vou usar porque eu sei que é uma expressão comum entre a igreja de Deus. Você pode perder um sonho. Deus fala em sonhos, mas para nós Ele tem uma vontade, não é um sonho não. A gente é tão especialista em fugir da cruz, que ao invés da gente virar e falar: Deus, qual é a tua vontade para mim? É mais pesado, né? Eu digo e falo: Deus, qual é o teu sonho para mim? Porque o sonho é tão agradável, a palavra ajuda tanto, né? Porém, Deus tem vontades para o seu povo, apesar de falar conosco através de sonhos. Ele comunica, e uma das formas é comunicar através de sonhos. Então você pode perder projetos, de repente uma coisa que era possível não existe mais, e daí? Então existe em toda, eu vou trocar a palavra morte agora pela palavra perda. Existe sofrimento na perda, sofrimento na morte, e não é um sofrimento pequeno. E geralmente, o que ocorre na perda? A Bíblia trata uma doença. Vocês estão me entendendo? Entre aspas. Que doença é essa? A doença da ansiedade. A Bíblia não menciona depressão, mas ela fala dos sintomas depressivos. Porém, a única doença que a Bíblia trabalha é a doença da ansiedade. Ou seja, todos nós somos ansiosos. Quem no nosso meio que deprime? Aqueles que lidam mal com perda. Perdeu. Você deprime. Quem são os depressivos crônicos? Aqueles que têm um senso de perda constante dentro de si.
Porque à medida que você olha a perda, queridos, quando você tem uma perda, qual é o sentimento? Tristeza. E a tristeza, se for constante, ela abate, a tal ponto de você sair da tristeza e entrar num quadro agudo, às vezes, de depressão. A depressão é um transtorno que está no nosso afeto, na nossa emoção. Então, aqueles que não lidam bem com a dor das perdas, têm um risco sério de deprimir. Eu vou fazer uma pergunta não pessoal. Quem tem na sua família pessoas depressivas? Mesmo que seja você, eu não quero que você indique que é você, mas que tem nas famílias. Olha quanta gente. Sabe por quê? Porque vão lidar mal com a dor da perda, com o sofrimento da perda. Porém, existe um princípio que eu vou citar para vocês, mas eu não vou mostrar um texto bíblico, porque ele está permeado em toda a Escritura. Tudo aquilo que Deus tira, Ele se coloca no lugar. Tudo aquilo que Deus tira, Ele se coloca no lugar. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Te tirou um emprego, Ele se põe no lugar. Te tirou uma condição de vida, Ele se põe no lugar. Te tirou um marido, Ele se põe no lugar de tal maneira que Ele se torna teu marido. Tirou o pai dos teus filhos, louvado seja o nome dEle. Ele se coloca de tal maneira que se torna o pai dos seus filhos. Meus queridos, tudo aquilo que Ele tira, Ele próprio se coloca no lugar. Então, o que nós encontramos? Porque em toda dor nós encontramos uma coisa. Na dor do desprezo e da rejeição eu encontro maturidade. Na dor da solidão eu encontro o Pai. E na dor da perda, o que eu encontro? O texto diz no versículo seguinte: porque convinha que aquele por causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse. Você se torna plena, perfeita. Porque você tem chance de, ao ter tirado aquilo, colocar Deus no lugar. Então você passa a ter uma plenitude de vida, um enchimento de vida. Você se torna uma pessoa mais inteira, mais satisfeita, mais descansada, porque Ele se colocou no lugar daquilo que Ele tirou de você. O que nós vamos fazer com essas verdades? Para quem iremos? A não ser nos sujeitarmos ao Espírito Santo de Deus diante de tudo aquilo que o próprio Espírito está manifestando aos nossos corações. Vocês estão entendendo? E para eu encerrar esse módulo de manhã sobre sofrimento, eu quero que você abra Romanos capítulo 5. Eu vou citar as expressões e vou definir cada expressão para você, bem rapidamente, para você então lidar de forma adequada com a dor. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Romanos 5, de 3 a 5. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele cita aqui 4 expressões que eu preciso que a gente entenda. A primeira, nos gloriamos na tribulação. Meus queridos, a palavra glória significa honra. Atribuir um peso de valor, respeito. Então, quando eu enfrento uma tribulação, eu tenho que ter uma atitude de honra e de respeito com aquela tribulação. Por quê? Porque aquela tribulação é o Senhor formando maturidade, trazendo o Pai e trazendo plenitude para dentro de mim. Então eu não olho a tribulação com queixa. Eu não olho com raiva. Eu não olho com desespero, apesar de que algumas delas nos causam desespero. Mas nós aprendemos a olhar a tribulação com respeito, com honra. Porque nós temos na tribulação a oportunidade de sermos edificados pelo Senhor. Em umas aqui, ele escolhe a vida financeira. Em outras de nós, ele escolhe um problema com o filho. Em outras de nós, ele escolhe um marido difícil. Em outras de nós, ele escolhe uma família de origem complicada. Em outras de nós, ele põe uma doença física. Em outras de nós, ele põe um problema na igreja. Deus escolhe o instrumento que Ele vai forjar Cristo em nós. É Ele quem escolhe. Umas têm uma mãe amorosa, outras têm uma mãe perversa, difícil, complicada. Umas aqui são visitadas pelo Senhor na condição financeira, outras têm que esconder do marido o dinheiro do pão de manhã, porque senão tem o risco de faltar. Ele escolhe o que ele vai fazer, porém, nós temos que ter uma atitude objetiva diante da dor. Que atitude é essa? Por isso, nos gloriamos na tribulação. Eu respeito a tribulação, sabendo que na dor eu vou encontrar o meu amado Senhor. Você está entendendo? O que é tribulação? Tribulação, a palavra tribulação significa tudo que sobrecarrega o espírito. Está sobrecarregando o teu espírito. Algumas aqui contam o dinheiro do pão de manhã e não tem problema com isso. Isso não as pesa. Porém, o filho não a cumprimentar a hora que entra dá um desespero. O filho sair dá um temor. Outras aqui têm uma segurança enorme quando o filho sai, mas não suportam quando o marido distrata, maltrata. Meus queridos, dor é dor. Cada um de nós sabe dizer o que dói. E nós temos que ter muito respeito pela dor dos outros. O ano passado eu tive uma experiência curiosa, porque de todos os anos e de todas as dores que nós vivemos, nós tivemos um ano, digamos assim, de dores concentradas. Foram muitas as dores, por fora e por dentro. Foram muitas as incertezas, muita dependência de Deus. Nós tivemos muitas lutas por causa disso daí. Porém, pela graça de Deus, Ele nos ajudou a não queixarmos. Porque isso daqui estava compreendido há muito tempo. As irmãs estão entendendo? Então você tem que olhar a dor com gratidão. E nesta dor, você vai então ter a tribulação, que vai sobrecarregar o teu espírito. Quando você é sobrecarregado no teu espírito, e você suporta,
você vai então para a perseverança, sabendo que a tribulação produz a perseverança. O que significa a palavra perseverança? Força para suportar. Você começa a ter estrutura para aguentar aquilo. Sabe o que é interessante, gente? Olha, não tem nenhum de nós aqui que não aceitaria isso numa academia. Eu quero levantar 50 quilos. Tá bom, vamos começar com 10. Depois de um mês aguentando 10, vamos para 20. Depois de mais um mês aguentando 20, vamos para 30. Depois de mais um mês, vamos para 40. Depois de mais um mês, você vai estar em 50. Oh, estou podendo, nem estou aguentando. Mas se eu falar isso na vida emocional, a gente rejeita. De que jeito você se torna um operoso praticante diante de Deus? Suportando as adversidades que Ele te trouxer. Força para suportar. Essa força para suportar significa permanecer debaixo. Então Deus traz a tribulação, dá licença. Ele traz a tribulação, começa a pesar sobre a Sílvia. O que a Sílvia vai fazer? Ó, só eu senti. Não vou te denunciar não, viu? Ela já fez assim, ó. O próximo movimento era esse daqui. Você vai fazer o quê? Você vai fazer de tudo para evitar aquela dor. Porém, se ela vem do Senhor, o que você tem que fazer? Força para suportar. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá graça para poder suportar isso que eu estou passando. Força para suportar. Você se torna perseverante. E aí você avança para a próxima palavra. E a perseverança produz experiência. Sabe o que significa no grego a palavra experiência? Um caráter provado e aprovado. Você passa a ter um caráter diante de Deus, à medida que você suporta aquilo que Ele está trazendo. E aí, a gente termina chegando onde precisaria chegar. Ora, a esperança, a experiência, que é caráter provado. E depois, e a experiência, esperança. O que significa a palavra esperança? Uma expectativa favorável e confiante. Sabe aquela queixa? Sabe aquele jeito de ver? Ai, meu marido, meu filho, minhas finanças, minha saúde. Sabe aquele problema de ver isso daí? Você passa a olhar para Deus. Senhor, eu confio de que o Senhor sabe onde está me levando. Eu confio de que o Senhor sabe aquilo que está fazendo dentro de mim. Senhor, eu tenho confiança de que o Senhor sabe como está produzindo isso dentro de mim. Aquilo que o Senhor está produzindo dentro de mim. Você passa a não mais esperar no marido, a não mais pôr tempo e forma para as coisas acontecerem. Você passa a olhar o teu Senhor, o teu Pai, e ter uma confiança favorável, uma expectativa favorável nele. E aí o texto termina. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sabe o que acontece? Você começa a amar os seus. Porque o amor de Deus está sendo derramado porque você aprendeu a lidar com as dores. Amém? Curva sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, te pedimos perdão, porque não temos nos gloriado nas nossas lutas e tribulações. Pelo contrário, somos como crianças, correndo de um lado para o outro,
nos queixando. Perdoa os nossos pecados e levanta do nosso meio mulheres que saibam lidar com suas dores, para que o seu nome seja glorificado. Faz isso, eu peço, em nome de Jesus. Amém.